o voto não basta ser um voto que esteja correto, que esteja ali. Ele precisa ter a confiança. O sistema eleitoral precisa ganhar a confiança dos brasileiros. Eu trabalhei na polícia por mais de 2 décadas e tinha certos fenômenos que aconteciam muito interessantes. Às vezes uma certa região não tinha índice de crimes grandes, mas a sensação de segurança da população era ruim, era baixa. Eles não tinham que tinham segurança. Então o que é que precisava fazer? Dar essa sensação. Ou você deixava uma viatura com o giroflex ligado, ou mais viaturas ali. Percepção de segurança. Percepção de segurança. Então é o seguinte, nós simplesmente tivemos uma decisão de multa de 22 milhões de reais ao partido, porque o ministro entendeu o seguinte: isso é uma abominação, vocês questionarem a eleição. Exato. Vocês não devem fazer isso, porque está correto. Não, tudo bem, vamos partir do pressuposto que está correto. Mas as pessoas precisam ter a sensação. Naquele momento, boa parte das pessoas não tinham essa sensação de segurança. E eu fui suspenso das redes por quase 1 ano, porque eu falei na tribuna do Senado. Falei, ministro, eu não tenho dúvida de que se o senhor tivesse dado vazão a essa ansiedade, a esse anseio de transparência, 8 de janeiro não teria ocorrido. Sim. E aí eu não vou falar o resto, porque foi o que... Por favor, hein? E aí, o que ocorreu? Eu tenho certeza de que a gente trabalhando o projeto nesse sentido que está, e aí o serviço eleitoral vai poder fazer a forma que quiser ali, nós não estamos impondo isso ou aquilo, vai ser impressora de marca tal, não é isso. A gente está simplesmente querendo aperfeiçoar. Agora, volto a dizer o seguinte, quando você disse, o ministro Gilmar era a favor, o ministro Barroso também era a favor, os ministros não eram a favor. Eram a favor. O que aconteceu? Eu estava no Senado. O que aconteceu? O que aconteceu é que o pessoal vinha no piloto automático, estava muito cômodo esse sistema, é rápido e tal, e eles não queriam ter trabalho. A galera ali da parte técnica do TSE. E eu me lembro que após a gente aprovar, Dilma vetou à época e nós derrubamos o veto. E aí num certo momento, foi até a emissora maior aí, né? Que fez uma entrevista e aquele Janine, acho que era Janine, o principal. Janine. Ele disse o seguinte, então não sei se isso aí, ela falou, porque o repórter sempre pergunta, né? Quando será implantado? Eu nem sei se isso aí vai ser implantado não e tal. Eu no outro dia subi à tribuna do Senado e falei, gente, isso aqui está um absurdo. Como é que um projeto aprovado na Câmara e Senado, vetado e derrubado o veto, um técnico do TSE ousa dizer que não vai ser implantado? É uma lei. E começou aquele lenga-lenga, aquela dificuldade, daí a pouco os ministros começaram a se manifestar. Claro. Olha, eu acho que isso aí não vai ficar bem e tal, vai ser muito custo, começaram a dar argumento, vai ter muito tempo e tal, até que declararam inconstitucional pela 2ª vez. E eu até disse à época, eu exagerei um pouquinho, mas eu disse, olha, cuidado, porque se o Senado se dobrar isso, a gente não vai ficar tipo aquele pensamento se eu não me engano, do Vitor Hugo, que falou o seguinte, quem se comporta como verme não pode reclamar quando for pisado. Hoje nós estamos sendo pisados e não tem valor nenhum. Até para decidir sobre as emendas, os ministros decidem do jeito que vai. E o ministro disse ontem, e eu fecho aqui com a pérola do ministro Dino ontem, que disse o seguinte, não há nada o que retificar sobre a decisão das emendas, porque o STF, ele não age com base em acordos políticos ou conchavos. O STF decide de acordo com a Constituição. Então, eu fecho dizendo, esse projeto que nós estamos não é opinião nossa, não é opinião desse ou daquele partido, não é contra esse ou aquele. É a favor e para gente agir de acordo com a Constituição. Miriam. A Constituição, ela estabelece que o eleitor é a peça-chave. O eleitor tem soberania na hora da votação, no único momento em que ele participa diretamente da democracia. Então, não há por que o Serviço Eleitoral, que é um ente administrativo, se negar a oferecer a este eleitor essa participação efetiva, uma participação em que ele sabe que o voto dele foi considerado para o candidato pensado por ele.
Não um voto que que entrou num sistema através de bytes, sem conferência dele, e que saiu não sabe-se para quem. Então, o eleitor, ao eleitor não é dado impor uma confiança. Ao eleitor é dado respeito. O eleitor precisa de respeito na hora do seu voto, e é isso que a gente requer do legislativo, que estabeleça os critérios para que o administrador eleitoral cumpra. E aí, a forma como ele vai cumprir, ele é bastante eficiente e com certeza vai saber como materializar esse voto e contar publicamente, a fim de que tenhamos uma democracia efetiva, verdadeira, nos termos da Constituição. Carol. Perfeito, Cláudio, que essa discussão avance na CCJ e que a gente traga a melhor forma do eleitor se sentir confortável. A gente já falou isso aqui, a mulher de César não precisa só ser honesta, precisa parecer honesta. Democracia, não existe democracia sem capital social, sem confiança da população no sistema democrático. Não adianta a gente ter um iluminado no TSE que vai impor a democracia para a população, porque isso, na verdade, o que vai trazer é exatamente menos democracia, menos confiança no princípio democrático do país. É isso. Eu acho que, para finalizar, recomendo a todos o seguinte: esse debate, esqueçam esse debate sobre a suspeita das urnas, senão esse debate não avança. Veja, para que haja qualquer tipo de suspeição, é preciso que você tenha elementos probatórios dessa suspeição. Eu, diferente de alguns delegados hoje de polícia que resolvem fazer acusações sem elementos probatórios, eu acho que, e de jornalistas também, eu gosto muito de ter provas para falar das coisas, eu gosto de ter elementos para falar das coisas. Aliás, eu acho que só é possível você fazer qualquer tipo de acusação se isso tiver materialidade. Por isso que ela está falando da materialização, a Miriam está falando de materialização do voto. Então, assim, não houve materialização de suspeita sobre qualquer tipo de fraude na urna. Veja, Cláudio, mas o debate, a campanha eleitoral foi enviesada, ela foi manipulada, ela teve interferência, né, da justiça eleitoral. Aí é outro debate. Se propagandas de determinado candidato eram impedidas de circular, bloqueadas, mesmo falando verdade sobre o outro candidato, e propagandas do outro candidato, falando sobre o que quisesse, não eram restritas, é claro que houve aí uma escolha e uma interferência indevida. Por isso essa independência necessária que deve haver entre a administração da eleição e a justiça eleitoral. E percebam, por lógica, se houvesse um sistema de manipulação da urna eletrônica, você não precisava fazer o que a gente está vendo acontecer, tá certo? Você não precisava derrubar perfil na rede social, você não precisava dar bloco no Medeiros, você não precisava impedir, suspender propaganda eleitoral, você deixava o pau torar, ia lá, apertava um botão e saía um resultado que você quisesse. Não é isso que funciona, não é assim que funciona. Então, é preciso parar com essa discussão de suspeição sobre a urna eletrônica e avançar, evoluir nesse debate. Vamos falar sobre o escrutínio público dos votos, sobre contagem pública, sobre materialização do voto do eleitor. Perfeito. Por quê? Porque aí acaba o uso político da urna eletrônica para justificar a derrota. Agora, se quiserem fazer um debate sério sobre o uso da justiça eleitoral para manipular uma eleição, aí a gente faz esse debate.